Olá, tudo bem? Estamos aqui para passarmos mais um tempinho juntos e aprender um pouco mais da parte de Deus, falar de Sua palavra maravilhosa, do seu amor eterno e de tudo aquilo que Ele tem como propósito para manifestar em nossas vidas. Por falar nisso, eu gostaria de te perguntar: você já sabe qual a sua missão de vida? Você já sabe responder aquela pergunta: por que que eu existo? Por que é que eu nasci? O que eu vim fazer aqui? Tão importante quanto viver é saber o seu propósito de vida. Ele não é único, ele é muito rico, ele é muito abrangente, né? Nós muitas vezes utilizamos a palavra no singular, mas propósito em si é uma palavra designada a falar de missão de vida, a tudo aquilo que você pode desempenhar como responsabilidade sua, como seu chamado. E isso não tem a ver só com um chamado ministerial, não, mas missão de vida, cumprir o seu papel, cumprir o seu chamado, realizar exatamente aquilo pelo qual você foi chamado à existência. Você sabe o seu chamado? Você tem, né, vivido, você tem se alegrado com o seu chamado? Você tem gasto tempo em saber como ele é, o que inclui, né? O que você pode fazer para melhorar, para crescer. O seu chamado ele é único. Deus entregou a você, ele confia em você e principalmente quando Deus chama uma pessoa, ele estabelece, ele respalda, ele abençoa. Quero dizer para você que muitas vezes no nosso chamado e na nossa missão de vida, não, nós não vamos ter muito apoio, não. Nós não vamos ter muita gente ao nosso redor. Pelo contrário, muitas pessoas não vão acreditar, não vão apoiar, principalmente se elas já tinham um plano traçado para você, uma opinião particular e um pitaco para dar na sua vida. Mas a missão, o chamado, eles pertencem a você. Então é necessário aprender a desenvolver esses chamados, se necessário for, até sem apoio, porque muitas vezes vai ser você e o Senhor, vai ser você e o seu Deus. Às vezes Deus há de levantar alguém para te apoiar, pegar nas suas mãos, orar por você, te ajudar, mas não pense que esses serão a maioria. Pelo contrário, esses serão a minoria. E talvez você me pergunta, ué, mas o chamado não é de Deus? Por que que a maioria não está conosco? Por que a maioria não está comigo? Porque a Bíblia não mostra que nos propósitos excelentes de Deus a maioria estava junto com aquele que executava o seu chamado. Pelo contrário, a maioria estava num posicionamento de crítica, de apontamento e de julgamento. Então, cumprir o chamado de Deus muitas vezes é andar com alguns, é ter apoio de alguns e ter a fé e ter o olhar de respeito de alguns. Mas aquele que te chamou, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então saiba que uma missão de vida, que um chamado, que Deus ter propósitos com você é uma dádiva, né? E talvez você diga para mim, eu me sinto tão incapaz, tão pequena, tão sem condições. Isso não vai passar nunca, nós sempre vamos nos sentir assim. Porque o grande mesmo é o Senhor, o capaz mesmo é o Senhor, e aquele que faz infinitamente mais nos chamou. Então olhe com carinho para a sua missão de vida, ame a sua missão, cumpra o seu chamado. Se necessário for, peça ajuda, peça para quem pode, para quem sabe um pouquinho mais que você, te orientar e te ajudar. Mas cuide desse precioso presente que você recebeu.
O Senhor nosso Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, por isso Ele nos trouxe a essa terra. Então não foi por acaso, não foi um acidente, você não é mais um na multidão. Você é uma pessoa a quem Deus chamou. E Deus, quando chama uma pessoa, Ele sabe o que está fazendo. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que seu chamado floresça e que você dê muitos frutos. Foi para isso que o Senhor te chamou. Deus te abençoe e te dê a alegria de ser uma pessoa que sabe que Deus tem propósitos. Um abraço, até a próxima. Este é o dia que fez o Senhor, por isso nos alegraremos e seremos felizes. Toda a nossa gratidão aos nossos amados Elvis e Fran, os nossos apoiadores do Armazém do Peixe. Deus seja louvado pela vida de vocês.